Gente, a minha relação com o meu pai, ela foi uma relação de muito respeito, porque meu pai, ele, para quem não sabe, meu pai é aquele bom paraibano raiz, e ele cresceu trabalhando muito duro. Ele cresceu de forma muito rígida, criteriosa por parte do meu avô. Meu pai, ele veio para cá, para São Paulo, muito cedo, depois fez aquela vida de cigano, fica um pouquinho aqui em São Paulo, depois volta para Paraíba, a fim de criar e cuidar de todos os filhos. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e mais um irmão. Então nós ficamos por muito tempo nessa gangorra, né? Fica aqui em São Paulo, tenta se estabelecer em São Paulo, não dá certo, volta para Paraíba. Um filho nasce na Paraíba, volta para São Paulo, e a gente ficou nisso. Meu pai, ele foi trabalhar muito cedo. Na verdade, ele começou trabalhando muito cedo na roça, no sertão. Ele cuidava de bois, vacas, ovelhas. Ele viveu uma vida de fato de quem vive no sertão mesmo. E ele veio para São Paulo sem nenhum tipo de formação. Ele não tinha nenhuma escolaridade, ele, portanto, era analfabeto. Ele é ainda hoje. E ele veio ganhar vida a fim de sustentar a gente, minha mãe, eu e meus irmãos. Então a gente foi crescendo vendo esse pai que prezava muito pelo trabalho, para que a gente não passasse dificuldade. Ainda que a gente passasse um pouquinho de dificuldade, meu pai sempre era esse cara que saía para buscar o alimento e levar o alimento para casa. A gente sempre morou de aluguel, então meu pai conseguia um puxadinho, levava todo mundo para lá, um puxadinho. São várias as lembranças dessa época, na fase de 5, 6 anos, até que meu tio, ele conseguiu comprar uma casa e conseguiu vender para o meu pai. Então a gente foi para essa casa, meu pai começou a pagar a casa todos os meses, na década de 90, 2000, eram parcelas pequenininhas. Mas aí meu pai conseguiu pagar no esforço, na raça. Meu pai trabalhou por muito tempo de porteiro. Ele ficou 19 a 20 anos trabalhando na portaria de um prédio, toda noite. Ele entrava às 10 e saía às 7. Entrava às 10 e saía às 7. Então a nossa visão em relação ao meu pai era essa: o cara que busca o alimento para casa, o cara que sai e sabe lá Deus que horas que volta, e se voltar, ele precisa descansar para ir de novo para a luta. Era assim, a gente cresceu vivendo, tendo essa visão do meu pai, acerca do meu pai. Então meu pai nunca foi aquele pai da mesa, de sentar, de trocar uma ideia, de meu pai perguntar: como é que vocês estão? Meu pai nunca perguntou como que eu estava na escola. Meu pai nunca foi a uma reunião escolar, nem das minhas irmãs, nem minha. Mas meu pai demonstrava aquela pessoa que não desistia de nós, e a única linguagem do amor dele era dar vida para trazer o alimento para casa. Ele educava a gente mostrando que tinha hora para entrar no trabalho, tinha hora para sair, e não tinha que mexer com nada de ninguém. Ele tinha uma visão tão respeitosa das empresas que ele trabalhava, que ele passava isso para nós. Ele falava: olha, valoriza quem está pagando o seu sustento, quem está dando o seu sustento. Valoriza, respeita, seja educado, chega no horário. Então a gente foi criando essa mentalidade muito jovem de respeito e de responsabilidade. Então vai chegar um momento que eu vou trabalhar e eu preciso trabalhar certinho como meu pai como meu pai faz. Então a gente foi criado nesse ambiente de respeito, de ver meu pai se sacrificando pela família, de ver meu pai também sendo falho ao extremo em relação ao cuidado da gente também, do cuidado com a minha mãe. Então a gente viu muitas vezes meu pai e minha mãe discutindo e brigando, e minha mãe chorando e meu pai brigando. A gente viu muito isso também. Então a gente viu os defeitos e as vulnerabilidades do meu pai também.
A gente viu às vezes minha irmã tentando ser meu pai, a irmã mais velha, tentando ser minha mãe, e depois eu tentando ser meu pai. A gente foi criando nesse ambiente. E meu pai me ensinou tantas coisas boas, além de tudo isso que eu falei. Meu pai me ensinou como a gente tem que ser fiel à nossa palavra. Então meu pai era aquele cara, ele sempre fala hoje, né? Ele fala, sou um cara de opinião. O que ele está querendo dizer? Eu não volto atrás. Então meu pai foi criando a gente de maneira muito prática para a vida. Então ele vai dizer, a vida é assim mesmo. Não tem moleza, não tem fraqueza. O sucesso do meu pai era ver todos nós trabalhando. Um trabalho digno, lícito, mas trabalhando. O sucesso do meu pai nunca foi a leitura, nunca foi a escolaridade. Pudera, ele nunca teve filhos. Então ele queria que os filhos fossem honestos, mas trabalhadores. Era melhor comprar um tênis barato, mas com suor, do que ficar comprando um tênis caro naquela época e não conseguir pagar, entendeu? Meu pai chegava assim em mim e no meu irmão, numa loja de tênis. Aí ele falava assim, ó, Luciano e Lucas, a gente amava jogar futebol. Vocês têm duas escolhas. Ou vocês escolhem um tênis para jogar futebol, ou vocês escolhem um tênis para sair. Lógico que era jogar futebol. Aí a gente tinha que usar o tênis de jogar futebol para sair também. Aí teve um dia que eu cometi o maior erro da minha vida. Eu escolhi um tênis e falei, pai, eu vou jogar com aquela chuteira que eu tenho velho. E meu irmão escolheu uma chuteira. Meu irmão escolheu uma Adidas e eu escolhi um Olympus. Naquela época o Olympus era, tipo assim, não é como é hoje, não tem a fama como tem hoje. E todo mundo com a Total 90, eu não lembro quem é dessa época, tinha uma chuteira da época do Ronaldinho Gaúcho, que tinha uma 90. Era muito linda, só quem tinha Total 90 era quem estava, assim, no status. E eu tinha o Olympus. Quem tinha o Olympus novo? O Olympus era para velho naquela época. Mas eu tinha o Olympus. Eu fui zoado, sofri bullying para o Olympus. Eu falei, nunca mais escolho o Olympus. Até hoje, quando eu vejo o Olympus, eu fico lembrando. Eu fui muito zoado com o Olympus. Mas meu irmão escolheu a Nike, Total 90 naquela época, uma Adidas, eu não lembro ao certo, mas era uma chuteira bem na moda. Que estava na moda. Então a gente foi crescendo e meu pai, ele foi imprimindo isso no nosso coração. Esse senso de responsabilidade, de levar a comida à mesa, de não faltar com honestidade, de ser transparente, de ter palavra. Não que a gente não mude de opinião, óbvio, mas de ter palavra de homem mesmo, do jeito que ele sempre foi ensinado. Ele me ensinou também que às vezes a presença é mais importante do que palavras. Então meu pai um dia, quando eu caí da escada, arrebentei meu olho, ele me levou no hospital e não falou nada. Vou lá te levar, e eu olhei para o meu pai e falei, pai, mas a médica vai me dar uma injeção. Ele falou, tem que tomar injeção. Hoje em dia não dá, hoje tem duas opções, né? Quando a gente leva o nosso filho, a médica pergunta, você quer dar bezetacil ou gotinhas? Aí a gente dá gotinha para a nossa filha, mas naquela época não tinha. Seu filho tem que tomar bezetacil. Eu olhava para meu pai e falava, pai, não. Ele sim, vai melhorar, você vai ver. E não tinha conversa. Então meu pai ensinou também que a gente não pode desistir de alguns desafios, tem que enfrentar. Enfim, mas ao longo da vida eu fui conhecendo outros pais também, pais diferentes do meu pai, que me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram, por exemplo, que é extremamente importante desenvolver uma intimidade, seja com os nossos filhos, seja com as pessoas ao nosso redor, desenvolver a amizade. Eu descobri que para ser homem não precisa ter vergonha de chorar. Meu pai nunca chorou na nossa frente. Era a gente que chorava quando meu pai ia viajar todo ano para Paraíba. Então ele ficava praticamente o ano todo trabalhando à noite. Ele dormia praticamente o dia todo. A gente se encontrava nos momentos das refeições. E quando ele tirava férias, ele ia viajar. E a nossa sensação de órfão, minha e dos meus irmãos: ué pai, mas você trabalhou o ano todo, 30 dias que a gente poderia ficar junto, o senhor vai viajar? Ele viajava. Então a gente estava com essa sensação. Então meu pai, ele não chorava, a gente que chorava,
e ele ia embora, ele ia viajar. Então a gente teve uma criação nesse sentido. Mas talvez o Dia dos Pais, para mim, a lembrança do Dia dos Pais é maravilhosa, porque Deus, graciosamente, Ele ressignificou todo o passado que eu não vi. Então eu olho para o meu pai hoje com um olhar de amor, de graça, e de um olhar para mostrar para ele que agora eu, sendo pai, a gente pode se complementar. A gente pode agora um ensinar ao outro. Ele me ensinou muito na prática, e agora eu posso ensinar ele além da prática, mas através de um conselho, baseado na palavra de Deus. Então eu conheci outros pais diferentes do meu pai, que também imprimiram um coração, um caráter, uma personalidade diferente daquilo que eu tinha visto, daquilo que eu tinha presenciado. Pais que amaram os filhos e sentavam para conversar. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que legal. Pais que perguntavam, filhão, filha, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete, só eu e você? Pais que eram mais vulneráveis. Agora a gente pode pensar, é só o meu pai que tinha e tem todo esse coração dele durando? Não, ao longo da vida eu descobri que a maioria dos homens são assim. São mais durões, mais fechados assim, sabe? Não gosta muito de dar o braço a torcer. Então eu fui aprendendo com outros pais, outras pessoas, esse universo que é a paternidade, universo grande. Aí você pode estar pensando, Luciano, mas na minha casa foi diferente também. Meu pai, ele só levava o alimento, porque ele entendia que o trabalho ia dignificar toda a minha família. Você pode estar pensando nisso. Ou você pode estar pensando, cara, eu nem tive essa experiência de pai, porque meu pai, embora estivesse presente, ele era muito ausente. Ou você pode ter perdido seu pai muito cedo. Então, o misto de emoções e sentimentos, nesse dia são muitos. Para mim, para você, são muitos, porque a gente carrega uma mente que faz a gente voltar lá no início de tudo. E não é só alegria, não é só um mar de rosas esse dia. É um dia que a gente reflete, porque a gente, nessa realidade de pai ou mãe, a gente reflete e pensa, o que eu quero imprimir na vida dos meus filhos? Qual é a mentalidade que eu quero deixar? Qual o legado que eu quero deixar na vida deles e na vida dos próximos? Do próximo, das pessoas. Foi na oração do Pai Nosso que eu percebi essa relação de pai para filho. Eu percebi que isso muda tudo. Muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de lidar com a realidade, muda o meu jeito de ser pai. Porque na oração do Pai Nosso, Mateus 6,9 vai dizer o seguinte: vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu nunca tive uma experiência real na minha época de criança, até a adolescência, lá pelos 14 anos, 15 anos. Para mim, oração tinha uma palavra, reza. Era aquela coisa automática, aquela coisa que era verbalmente falada em momentos específicos. Por exemplo, era uma roda antes de começar uma partida de futebol, que ali era entoada, cantada, falada, decorada a reza, o Pai Nosso. Ou era de repente numa festa de um colega, de um amigo, que a gente era convidado e participava e a gente via tudo aquilo acontecendo, uma reza. Então eu tinha essa experiência em relação à oração do Pai Nosso, que era uma coisa automática, robotizada, decorada, mas que não fazia nenhum sentido para mim, nenhum sentido, porque todo mundo está falando a mesma coisa, e a gente está orando antes do futebol, só que depois do futebol a gente vai se matar. Que diferença faz? A gente está rezando aqui, orando aqui antes de começar o futebol, mas depois todo mundo vai estar se matando. Então para mim era uma coisa completamente automática. Futebol, reza. Festa de família, reza. Morreu alguém, missa do sétimo dia, reza. Então para mim era esse universo. Até eu descobri que a oração é muito mais profunda. A oração de Jesus é uma oração
que fala sobre uma intimidade de um pai que é o nosso Deus, que Ele é pai antes mesmo da igreja existir, que Deus é pai antes mesmo de eu e você entrarmos na fé cristã, antes mesmo da gente se converter. Ele é pai há muito tempo, ou seja, tem um pai que existe e que é por toda a eternidade, só que a gente não conhecia. Talvez você não conheça ainda esse pai, que não é aquele pai que olha para um filho e para o outro e fala assim: esse filho merece mais, esse filho merece menos, esse está obedecendo mais, esse está obedecendo menos. Não é aquele pai que a gente tem a ideia de um velhinho lá de cima que tem um cajado e que fica pronto e prestes a nos aceitar. Mas também não é aquele pai que a gente, vez ou outra, fala que eu preciso descansar porque eu também sou filho de Deus, filha de Deus. Não é esse pai que está disposto a se relacionar com a gente desse modo, o modo que a gente pensa. Quando a gente fala sobre a paternidade de Deus, a gente entende que o Pai, Ele está conosco, mas Ele não começa conosco. Ele está em nós, mas Ele não começou em nós. O Pai já é Pai para sempre, desde a eternidade. Antes da criação havia Pai, porque antes da criação já tinha um filho. E esse amor eterno é que nós somos convidados a participar, porque nós só somos filhos por causa de Jesus. Porque essa relação de paternidade, irmãos, sempre existiu. Você pensa na caridade. O que é caridade? Já parou para pensar sobre isso? O que é uma pessoa caridosa? Na prática, o que é fazer caridade? É fazer o bem a alguém? É abençoar alguém? Amém? Deus é caridoso, sim ou não? Antes da criação, qual era o movimento de caridade então desse Deus? Desse Deus Pai, desse Deus Filho? Qual que era o movimento dos três? Era mutualmente um abençoar o outro, um amar o outro. O Pai, portanto, amava o Filho desde a eternidade, já era caridoso, amoroso, gracioso com o Filho desde a eternidade. Então esse Deus que é uma trindade, esse Deus que em essência são três, eles desde antes da criação, eles já têm esse movimento de Pai, já tem um movimento de paternidade, de filiação. Então essa oração, que Jesus conhece muito bem e que nos ensinou sobre isso, essa oração, portanto, irmãos, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com mérito, tem a ver com intimidade, tem a ver com quarto secreto, tem a ver com um laboratório que se chama quarto, intimidade. E essa intimidade nos convoca a se relacionar com esse Deus a partir de quem nós somos, e não do que nós queríamos ou gostaríamos de ser. Quem nós somos? Quem é você? Como filho, como filha? Quem nós somos? Porque quando nós estamos orando aqui no público, eu lembro da minha época de adolescência, 14 anos, 13 anos, 15 anos, quando alguém me chamava para orar, a minha primeira preocupação era o quê? O que eu vou falar? E se eu falar errado? Será que as pessoas vão dar risada de mim? Eu preciso ter um discurso, um vocabulário. Ou seja, já perdeu o sentido da oração e da intimidade, porque eu estou preocupado se as pessoas vão se agradar da minha oração. Eu não estou preocupado em expor quem Deus é. Então esse quarto secreto, ele revela onde está o nosso coração. Não são as palavras, não são as palavras mais lindas que a gente pode pronunciar, porque Jesus disse que o Pai não é aquele que ouve em secreto, é aquele que vê em secreto.
é aquele que assiste no secreto, quem nós somos. Então essa identidade de pai, de entendimento de pai, quem nós temos como um pai amoroso e gracioso, começa no quarto secreto. Portanto não é performance, portanto não é algo robotizado, não é algo automático, não é algo que a gente produz, é algo do nosso coração, que vem do nosso coração. Não é uma técnica, não existe técnica de oração, não existe. A gente pode fazer milhões de campanhas, 12 meses de oração, 15 dias de oração, 25 dias de oração, mas o nosso coração pode estar distante. Se a gente fizer uma vez por dia, de quarto secreto, o céu, ele desce e vai de encontro para o nosso coração, vai de encontro ao nosso coração. Eu admirava meu pai pelo trabalho, porque ele trabalhava, porque ele se esforçava, porque ele era aquele pai que tirava do dele para dar para nós. Mas eu não tive intimidade com ele. O Pai Celeste oferece o que me faltou. Ele oferece intimidade, ele oferece mesa. Senta aí na mesa, Luciano, vamos conversar, abre seu coração. O que está passando no seu coração? Fala do seu jeito, verbaliza, tira o que está te amarrando, tira esse nó da sua garganta, porque esse Deus, esse Pai Celeste, que é Pai desde a eternidade, Ele é disponível para mim e para você. Ele está disponível para mim e para você. Ele está disponível porque Ele quer se relacionar com você. Ele quer trabalhar em nosso coração. Eu fico pensando que esse Pai Celeste, o Pai que a gente tem hoje, que é Deus gracioso e amoroso, Ele quer que a gente viva como família, como irmãos, porque o Pai é nosso, amém? Mas a gente luta, irmãos, para que esse Pai seja só meu, porque a gente é orgulhoso e egoísta demais. Posso dar um exemplo? Hoje a gente foi almoçar lá na fazenda de Parelheiros, eu, Vanderlei, e eu ouvi essa música que parece um louvor. Quem souber me corrija aqui se eu estiver errado, parece um louvor. Eu ouvi essa música quando um amigo meu fazia aniversário, e aí toda vez depois do aniversário eles não faziam uma reza, eles cantavam a música assim: derrama Senhor, derrama sobre ele seu amor, né? Aí a gente ficava assim, né? Eu não entendia nada do passado e ficava assim: tá bom, vamos tocar um bolo já, gente, tá bom, já cantou parabéns agora. E aí tocou essa música lá, por incrível que pareça, hoje na fazendinha. E aí tinha um monte de pessoas só fazendo o quê? Derrama Senhor, derrama sobre, sei lá, ela estava pedindo para ela distorceu a música. Ela não quer saber se Deus vai derramar a bênção na vida da outra pessoa. Ela estava assim, ó, não estava assim. Ela estava assim: para mim, o Pai é só meu, eu quero a bênção só para mim. Irmãos, se o Pai é nosso, a gente não escolhe, irmão, a gente não escolhe, irmã, a gente apenas ama, a despeito dos problemas, dificuldades, a despeito dos pecados, porque nós somos diferentes, mas nós temos um único Pai, que quer que essa família chamada igreja cresça, amadureça para a glória dele. Quando estamos no quarto secreto, nós podemos clamar Abba. Abba significa pai. Era a primeira palavra que o judeuzinho pequeno balbuciava, tentava falar: Abba, pai. Quando a gente entra nesse quarto secreto, nós descobrimos quem nós somos, e isso muda tudo, porque a gente entende que nós não somos mais órfãos, nós somos filho. Essa identidade é revelada a partir do quarto secreto. Romanos 8,15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem,
mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Qual que é a diferença do órfão e do filho? O órfão, ele tem a mentalidade e a identidade da insegurança. Ele vive inseguro. Ele tenta provar o seu valor em tudo. Ele precisa provar o valor dele. Ele precisa mostrar que ele é bom. Ele acredita que está sozinho e que precisa se virar. Ele acredita que nesse mundo ele está sozinho e que Deus nos acuda, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso provar o meu valor. Seu relacionamento, o relacionamento do órfão, é baseado no desempenho e não na graça. E essa graça, ela se torna pequenininha, porque o desempenho ele precisa crescer. Ele precisa ser aceito por Deus. Então ele faz um monte de coisa. Ele vai fazendo. O filho, ao contrário, ele vive e descansa no amor, na graça e na provisão do Pai. Porque o Pai é Abba. O Pai é amor, é gracioso. Ele sabe que é amado independentemente do que ele faz ou deixa de fazer, porque ele é amado. Lembra? Nós chamamos Deus de Pai não porque nós somos bons. Nós chamamos Deus de Pai porque Deus já tinha um filho desde antes da eternidade, e esse filho se chama Jesus Cristo, e nós só entramos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o primeiro. Ele iniciou essa filiação, e nós fazemos parte dessa família. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente vê dois irmãos, o irmão mais novo e o irmão mais velho. O filho mais novo quis o amor do pai, mas quis o amor do pai como herança, queria dinheiro do pai. Você conhece a história. Ele queria o dinheiro do pai, mas ele não quis o pai. Naquela época, no contexto judaico, para você pedir a herança de alguém estando vivo, você está anunciando que para você aquela pessoa morreu. Foi essa a atitude do filho mais novo. Pai, me dá parte da minha herança, o Senhor morreu para mim. Ele buscou independência, ele buscou autonomia, mas o que ele encontrou mesmo foi vazio. O filho mais velho permaneceu na casa, a contrapartida, mas com o coração distante. Servia ao pai, mas por merecimento, não por amor. Ambos, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, ambos estavam sozinhos. Ambos agiam como órfãos. Ambos tinham uma carência, uma necessidade tão grande que só o pai poderia suprir. E aí você conhece a história, quando o filho mais novo volta, o pai corre, dá um abraço nele, sai ao encontro, traz de volta. E o filho mais velho também, ali naquele contexto, fica injuriado, chateado. Como assim o pai recebeu o filho mais velho, o mais novo? O pai sempre esteve disponível para o filho mais novo e também para o filho mais velho, mas os dois agiam de maneira distante. Irmãos, uma coisa muito interessante aqui, dessa relação de orfandade e de filiação, de filho. Ambos viviam como órfãos, porque eles não tinham entendimento de filho. Ambos, filho mais novo e filho mais velho, eles agiam com desempenho para receber o amor do pai. Ambos estavam distantes. Um saiu literalmente, um estava distante literalmente, mas o outro estava distante na casa do pai. Quando a gente pensa na orfandade, a gente pensa que viver sem o pai, viver longe do pai, o coração distante do pai, é um coração que busca respostas e soluções. O filho mais novo tentou buscar isso. O filho mais velho, ele tentou buscar através do trabalho. Eu não sei se você se reconhece como filho mais novo, que se afastou, não literalmente, mas o seu coração está afastado do Senhor. Talvez você se reconheça e se identifique como filho mais novo.
mas a boa notícia é que você pode voltar, que a graça está disponível. Voltar e permitir que seu coração seja alinhado com aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Pai quer, porque o Pai, Ele corre atrás, Ele vai atrás. Pensando também na parábola das 99 ovelhas, Ele vai atrás da ovelha, da 100 ovelhas, uma que se perdeu. Mesmo que você esteja vivendo uma vida interior, distante, emocionalmente órfão, o Pai vai atrás e busca para te restaurar, para te curar. Baseie sua identidade de quem você é, não no que você faz, porque no que você faz você sempre vai querer recompensa, e vira uma relação de barganha. Mas pensa que quando você volta e alinha o seu coração com Deus, você tem tudo o que precisa. Você tem anel, você tem chinelo, sandália, você tem a melhor roupa, a melhor túnica. Você não vai fazer algo que você queria fazer, porque o filho mais novo, quando pensou em voltar, ele disse: eu vou ser empregado do meu pai. Porque, de novo, a mentalidade de desempenho, de querer agradar o pai. Mas o que a gente viu foi um pai amoroso que recebe e que veste ele como filho e faz uma festa para ele. Se você se identifica como filho mais velho, o perigo disso tudo é confundir religiosidade e serviço com filiação. É entender que você faz, e isso te torna filho, e não te torna filho. A cura começa quando o seu coração aceita que você já tem tudo, que eu já tenho tudo, nós já temos tudo. O Pai é nosso, e o Pai fala para o filho mais velho: filho, tudo que é meu é seu. Então, quando a gente ouve isso do Senhor, a gente se liberta de querer ganhar e ser recompensado, mas a gente já entende que a gente já ganhou tudo. A gente já ganhou. Tim Keller, ele lembra que o filho mais velho estava perdido também, precisa da mesma graça que o filho mais novo. Só a intimidade do Pai revela a nossa identidade de filho. Quando a gente ora Abba, de dentro para fora, no quarto secreto, nós mudamos a mentalidade do órfão, seja de rebeldia do filho mais novo, do pródigo, ou de merecimento do filho mais velho. A graça do Pai sempre estava disponível, o tempo todo. A pergunta é se a gente quer receber. A pergunta é como nós recebemos. Como nós recebemos como filho de Deus. Porque esse Pai que chama a gente por uma intimidade, esse Pai que ressignifica, que nos dá identidade de filho, esse Pai está com a gente em todo o tempo. Irmãos, Deus está conosco, nosso Pai Celestial está conosco em todo o tempo. Jesus, Ele experimentou isso no Jardim das Aflições. Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 36, parafraseando, Jesus no Jardim das Aflições, prestes a ir para a cruz, aquele momento de tensão, aquele momento de dificuldade, aquele momento de desespero e abandono. Ninguém orou com Jesus. Os discípulos dormiram, pegaram no sono. Jesus estava no Jardim das Aflições, clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É na intimidade, irmãos, é na intimidade, é no jardim secreto, é no Jardim das Aflições, é no quarto secreto, é nessa conexão de filho, de pai, é na intimidade que a nossa dor se rende ao propósito de Deus, é na intimidade. Jesus usa essa expressão Abba no seu momento mais angustiante. Isso mostra que a intimidade não é ausência de dor. A intimidade é certeza de presença. Deus está, irmãos. Deus está com a gente. O nosso Pai está conosco.
Ele está conosco em nossas perdas, fraquezas, abandonos, incertezas. Ele está com a gente nos momentos mais caóticos da nossa vida. Abba, o Abba é a frase que nos lembra, que lembra você, que nós não estamos sozinhos. Então quando você, em sua oração, clamar, Pai, não esquece que você não está sozinho. Não esquece que esse Pai é presente, Ele é próximo. Estar com o Pai na dor é a marca de um filho maduro. E Jesus mostrou esse caminho para nós. Foi esse caminho que Jesus mostrou para nós. E quando a gente entende isso, esse caminho, a gente então não quer viver como filhos, nem órfãos, nem filhos imaturos. Porque imagina uma pessoa imatura lidar com uma perda, lidar com o desemprego, lidar com o luto. Imagina uma pessoa imatura lidar com um relacionamento, com um casamento, lidar com um relacionamento saudável, lidar com a rotina da vida da igreja. Pessoas imaturas vão bater cabeça. Por isso que Jesus fala para os filhos: nós saímos desse leitinho e ir para o sólido. A maturidade do filho não é medida só por uma idade ou por obras, mas por movimentos da vida que se repetem. Por exemplo, alguns conselhos para nós. Jesus nos desafia a permanecer na intimidade. Permaneçam em mim, quem permanece dá fruto. Simples assim. Se não dá fruto, não tem intimidade. Se o coração está vazio, filho imaturo, não tem fruto, não gera fruto, não floresce, não cresce. Prática: cultivar a vida de oração cotidiana, leitura, busca na presença de Deus, na vida em comunidade. Maturidade nasce na continuidade, na constância. Tudo na Bíblia é constância. Até nossas contribuições, o apóstolo Paulo fala que tem que ser constante. Se não há constância, sinal de imaturidade, sinal de desorganização. É assim que a Bíblia trabalha com filhos maduros. Irmãos, eu não tenho problema nenhum, de verdade nenhum, me relaciono com todo mundo. Todo mundo, quem pensa diferente de mim, politicamente, quem torce para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, quem gosta de uma comida diferente da minha. Irmãos, eu sou um livro aberto, me relaciono, troco ideia. Quem não quer mudar também eu amo, da mesma forma, estou junto. Mas quando a gente entende que o Evangelho nos chama para uma maturidade, muda tudo. Aí a gente consegue alinhar pensamentos, coração, a gente consegue crescer. Tudo na vida é constância. E não estou falando de quantidade. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, se você ler um versículo, não estou falando de quantidade, eu estou falando de realidade, constância e vida prática. O Pai nos chama para maturidade. Está disposto a orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vou perdoar, Senhor, porque o Senhor me perdoou primeiro. Mudou tudo. Mas se ficar só no campo da mente, irmãos, não muda nada. Somos filhos imaturos. Segundo, obedecer por amor, não por medo. João 14,15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Prática: obediência ao filho maduro brota de um coração transformado. Surge desejo de agradar o Pai, não por obrigação de provar algo, mas quem ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda. É como se fosse uma sentinela. Guarda porque ama. Não por obrigação, mas porque ama. Eu amo a Vanderlei não por obrigação, porque eu decidi amá-la. Eu amo a Chloe não por obrigação. Eu amo a Chloe porque eu fiz um voto. Eu tenho uma aliança com Deus. É em primeiro lugar com Deus, não é com a Vanderlei, é com Deus. Porque a Chloe é minha filha. É a herança do Senhor. E se eu não prepará-la para o caminho, vivendo no caminho já, eu sou imaturo. As pessoas vão me chamar de imaturo. Olha lá, o cara colocou a filha no mundo, não tem a capacidade de ensiná-la. Imaturo. Não tem condições, maturidade emocional para ensinar. Imaturo. Deus nos chama para essa imaturidade? Acredito que não. 3. Viver na comunidade e celebrar a graça de Deus. Hebreus 10, 24 a 25, parafraseando Lucas também. Uma prática comunitária.
participar da família do Senhor, encorajar, restaurar e aprender a celebrar a volta dos irmãos que voltam, como o filho mais novo. Isso é uma questão de maturidade, irmãos. O filho mais velho não lidou com o fato de que seu irmão voltara e o pai fazia uma festa, celebrou e ele ficou sem reação. Maturidade inclui também humildade para carregar e restaurar. Em quarto lugar, fazer do sofrimento uma escola da presença de Deus. Ver as aflições à luz da presença e da promessa de Deus, não como prova do abandono de Deus, mas como arena, como um ambiente para crescimento. Quinto, aprender a dar e a perdoar. Lucas 15 de novo: o filho maduro não só recebe o abraço do pai, mas reflete, perdoa, convida à festa, participa da restauração dos outros. Irmãos, para a gente concluir, Deus está nos chamando a uma vida de filhos maduros, que sofre, suporta, crê, ama, perdoa, filhos maduros. Deus nos chama para isso. E nós temos a presença de Deus todos os dias em nossas vidas. Só que essa presença de Deus, ela está em nós, e agora nós seremos presenças da presença de Deus na vida dos nossos filhos. Nós teremos presença, sabe? Sabe quando a Fê posta lá uma foto do Renatão e fala: esse é meu paizão, ele é isso, aquilo. Por quê? Porque o Renatão tem uma presença. Sabe quando você encontra alguém bonito, você fala: cara, essa pessoa é presença, porque ela chegou e você ficou vislumbrado. Vamos ser assim, amém? Vamos chegar com a presença de Deus, chegar chegando no bom sentido, de amar. Nós somos chamados para ser pais espirituais, sabia disso? Nós somos chamados, porque a família é essa, a família de Deus, a família de Jesus, essa é a nossa vocação. Se tem gente que não tem pai, nós vamos ser o pai, nós vamos ser o pai, nós vamos ser a mãe, nós vamos ensinar intimidade, graça, amor, perdão. Nós seremos esse canal na vida das outras pessoas. Nós temos a presença de Deus, e a partir dessa presença de Deus nós seremos presentes, e nós vamos imprimir essa presença nos outros também. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça para nós orarmos. Agora que você conheceu um pouquinho da minha história, você conheceu um pouquinho da história do meu pai que trabalhou com coragem, com honestidade. Essas coisas são boas, eu as levo comigo, está no meu coração, mas eu aprendi que o melhor do Pai Celestial, é a intimidade. Deus pode suprir aquilo que te falta, meu irmão e minha irmã. Deus pode suprir a carência que te falta. Deus pode restaurar o seu coração, te dar uma identidade de filho, de filha. Deus nos convida a entrar no quarto secreto, a chamar Abba e a ser filho de verdade. Hoje eu te convido, meu irmão e minha irmã, se você vive como órfão, longe de Deus, ressentido, tentando merecer algo, volte ao Pai, volte o seu coração ao Pai. Entre no quarto secreto, peça a adoção que já foi oferecida, cresça como filho, permanecendo, obedecendo por amor, vivendo na comunidade e aprendendo a ver a dor como a presença de Deus viva e real. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos o que é ser pai com o Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente quer deixar um legado na vida dos nossos filhos e filhas. Obrigado, Deus, porque a gente quer ser presente. A gente não quer alimentar o nosso filho apenas com a comida terrena, a gente quer alimentar os nossos filhos com alimento espiritual, com o pão da vida, Senhor. A gente quer se sacrificar, sofrer por amor a Ti, mas a gente quer ver a nossa família bem, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, nos encoraja, nos impulsiona, nos dá ousadia, Pai. Ó Deus, essa igreja é uma igreja de pais maravilhosos, que nos abençoa, que abençoa os de fora. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que tem abraço do Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. E nós vamos cantar que o Pai é nosso e nós temos uma linda família em nome de Jesus.
Amém.